Para vocês que chegaram agora no canal, se inscreva e deixe seu like, muito importante. Também ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos do canal, demorou? Então é isso, rapaziada, bora pro vídeo que tá muito top. Ele basicamente a gente vai tentar criar, né, ao longo das nossas várias aulas, um cenário de um ataque real, ou a tentativa, né, de um ataque real que normalmente é executado por criminosos. Então a gente precisa saber como que a gente pode se comportar e se proteger e, o principal, entender como que isso é feito, né? Então a gente tem que também entender a importância da segurança da informação nos dias de hoje, o que é muito importante. E, infelizmente, muitas empresas e muitas organizações são negligentes com relação a isso. Seja ela pelo alto custo de implementar equipamentos adequados, seja ela também por falta de pessoas qualificadas, falta de orientação, enfim, muitos são os motivos. Mas hoje a gente vai ensinar para vocês muitas etapas, como que funciona no passo a passo, o quão importante que é a gente se proteger e as perdas, né, o prejuízo que a gente pode ter. Mas vamos ter uma visão, né, ao longo de concluir o nosso curso, uma visão geral sobre testes de invasão. Vamos também compreender os riscos, né, reais que a gente tem sobre uma vulnerabilidade, como a gente pode se comportar com isso. Temos que também testar a segurança da nossa rede aqui. E também temos que definir se os investimentos atuais estão realmente detectando e prevenindo os ataques. Então, ao invés de a gente usar qualquer tipo de equipamento, a gente tem que ver se realmente ele está funcionando, né? Não é só instalar e pronto, né? A gente precisa realmente ver tudo, né? Testar realmente. E o mais importante, é muito mais barato e ser proativo, né? Já prevenir, já em fazer todas as configurações, instalações, orientações antes que aconteça alguma coisa, né? Ser proativo é você já definir antes, né? Já se preparar antes e já ter um plano aí de prevenção, um plano de recuperação caso algo dê errado, né? Então a gente tem que estar sempre proativo e ativo com relação a isso. Também algumas empresas, né, estão utilizando, praticamente todas elas, né, cada vez mais a internet para realizar os seus negócios. Muitos dos seus dados é importante. E hoje em dia, basicamente, o valor da informação é o coração do negócio, tá? Os dados são muito importantes, você saber guardar, armazenar corretamente, não deixar ter, né, nenhum tipo de prejuízo ou vazamento de informações confidenciais. Então isso é basicamente o coração do nosso negócio. E nesse nosso curso a gente vai também aprender como que acontece os vazamentos, como que acontecem as invasões, enfim, muitos conceitos a gente vai estudar aqui ao longo do nosso curso. E alguns deles estão aqui, né? Como por exemplo, caso você não tenha conhecimento em Linux, a gente vai ensinar para vocês alguns módulos básicos de Linux. Isso é muito necessário, tá? Antes da gente poder já mexer no nosso sistema de pentest, que é o nosso Kali Linux, a gente tem que conhecer o conceito de básico do Linux. Ou seja, a gente precisa entender o conceito principal do sistema operacional antes da gente poder começar a entrar no assunto de hacker ético ou hacker profissional. Tudo bem? Aí depois a gente vai começar a fazer o básico sobre coleta de informações, como que a gente pode coletar dados, crawlers and spiders, também a gente vai estar aqui ensinar para vocês como que a gente pode avaliar e explorar as vulnerabilidades existentes, se tiver. Também temos o Fingerprint, Denial of Services, que é a negação do serviço, é um assunto muito delicado e que ocorre bastante e que é muito difícil de você conseguir detectar ou até se prevenir, né? Então, dependendo do tipo de ataque, muito difícil esse tipo de assunto aqui. Nmap, que é um tipo de programa que faz a varredura de redes, muito importante. O assunto mais, talvez, cobiçado é o Wireless Penetration, né? Ataque de Wi-Fi, ataque de negação, substituição, remoção, enfim.
Temos aqui muitos ataques de Wi-Fi, criar um SID, né, um ponto de acesso falso, fazer o redirecionamento de conteúdos, das conexões, né, de acesso, junto, por exemplo, com um Wireshark para a gente poder varrer a rede, achar senha, enfim. Então, esse tipo de assunto aqui ele é bem interessante também muito pedido pelos nossos alunos. Temos o SQL Injection, que é para banco de dados, tudo bem? Crack Passwords, descobrir senhas, ou fazer a tentativa de quebrar senhas, também é bem pedido pelos nossos alunos. Man-in-the-middle attacks, ataques de engenharia social, ataques ao cliente, né, e engenharia social, que é quando basicamente você não encontra nenhum tipo de vulnerabilidade e tenta trabalhar com engenharia social, que também é um assunto também muitas pessoas caem nisso, né? Não existe vulnerabilidade, mas a engenharia social realmente ela é um assunto muito importante que a gente vai discutir passo a passo. Invadir sites, se possível, né? Alguns sites, por exemplo, o WordPress, tem muita vulnerabilidade. Então, se você não configurar direitinho, pode ser que tenha problema. Python Hacking, a gente vai usar também a linguagem Python em nossas aulas. Então, obviamente é necessário que você tenha conhecimento de linguagem Python para a gente poder executar corretamente. E muito mais, tá? E lembrando que o nosso Kali Linux, né, eu já falei, mas só para deixar aqui bem claro, o Kali Linux ele é um sistema Linux baseado no Debian, que é um outro sistema Linux, um dos pioneiros aí, se não o pioneiro, né, completo, mas antigo sistema que tem. E, obviamente, antes da gente poder aprender a mexer com as ferramentas de pentest, enfim, já começar com tudo, é necessário ter conhecimento básicos do sistema Linux, tá? Então, a gente vai ter aí algumas aulas antes de começar de fato, como alguns assuntos, como, por exemplo, mexer e executar arquivos, como acessar o sistema remoto via SSH, se eu estiver usando o Windows, por exemplo, como é que eu vou acessar o meu Kali Linux via SSH, como usar o meu terminal corretamente, né? Terminal esse que a gente vai usar muito nos cursos, não só de Linux, Kali Linux, mas qualquer coisa que venha mexer no Linux, usamos muito o terminal, tá? Temos os programas, sim, temos também, que roda em uma interface gráfica, que facilita também bastante, porém o terminal é o principal aqui, que a gente vai usar muito, tá? Então são esses os assuntos que a gente vai abordar antes da gente começar a fazer de fato o nosso curso de Kali Linux, tudo bem? Então, gente, é isso daí. Tomara que vocês tenham gostado. Na nossa ementa, sempre veja lá todo o nosso conteúdo. Vai sempre ser atualizado, sempre a gente vai estar executando novas aulas. Se você quiser também novas aulas sobre algum tipo de assunto em específico, deixa lá como uma sugestão que eu vou ler. E, se possível, a gente vai criar aí aulas e conteúdos específicos no nosso curso de hacker ético, tá? Não é um curso morto. Eu vou estar sempre atualizando, sempre colocando novas aulas, atualizando assuntos, enfim. Então, espero que vocês gostem e vamos continuar, ou vamos, de fato, entrar em nosso curso. Eu vou falar um pouco sobre teoria nas próximas aulas, que é importante, algumas teorias sobre o hacker ético. Depois a gente já vai começar na parte prática de fato. Então, gente, é isso daí. Abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, pergunta, você pode fazer lá no fórum do nosso curso. Tem um painel sobre dúvidas e perguntas. Você pode fazer, que eu vou responder ou tentar responder o mais rápido possível. Então é isso daí. Abraço para todo mundo. Olá, alunos. Tudo bem com vocês, gente? Bom, nessa aula que a gente vai dar uma teoria sobre o hacker ético. Então eu vou falar aqui algumas coisas rapidamente. É importante, tá? Caso não queira realmente já pular para a parte prática, só você pular de módulo, já ir para outra sessão. Mas eu sugiro que você veja aqui um pouco do que eu vou falar. Importante, tá? A gente ter esse tipo de ideia e conceito antes de ir para a parte prática. Então vamos começar aqui com a parte de teoria de dados, né? Sobre os dados de confidencial, se eles vão ficar íntegros e também disponíveis. Então é importante a gente assegurar que a informação estará intacta, ou seja, livre de qualquer tipo de alteração e sempre completa.
As informações também devem assegurar que elas será dada somente por quem tem direito, tá? Então é a parte de confidencialidade, muito importante esse tipo de assunto. E está à sua disposição. A gente também tem que assegurar a informação estará sempre disponível para quem tem o direito de acessar. Isso também é um assunto muito discutido também. Temos outro também, que é a autenticidade, que assegura, né, a origem da informação. Também são outros assuntos que a gente vai discutir também. Além disso, tem as vulnerabilidades. Infelizmente, todos os sistemas que você usa têm vulnerabilidade. Todos eles, 100%. Tá? Não existe no mundo algo 100% invulnerável. Tá? Não importa o sistema que você use, existem os que são mais seguros, existem outros que são menos seguros, mas todos eles possuem, tá? E são essas fraquezas que podem fornecer uma porta de entrada para um cracker. Cracker, eu vou falar para vocês também, que é a diferença entre o hacker ético, que serve para ajudar as empresas a achar vulnerabilidades, e o cracker é o que faz algo ilícito, né? Ambos têm o mesmo conhecimento, dependendo do que ele vai fazer com o acesso ou com a informação. Tudo bem? Temos também as ameaças, que alguém praticamente se aproveita de uma vulnerabilidade. Algum funcionário, por exemplo, insatisfeito, desmotivado, pouca conscientização do assunto com relação à segurança. Alguns desastres naturais, né, ou não, inundação, terremoto, terrorismo, enfim. Ou até mesmo a ausência de políticas e procedimentos implementados também, tá? Então tudo isso pode ser uma ameaça à sua empresa e às suas informações. Temos também sobre riscos, que é a relação entre a chance e o impacto de ameaçar, da ameaça acontecer, né? Por exemplo, perda de clientes e contratos, perda de imagem, né? Ou a sua credibilidade ser afetada, isso também é muito importante. E basicamente a baixa produtividade também é um risco, tá, gente, ocorrer. Além disso, também temos os ataques, que é a existência de ameaças sobre as vulnerabilidades. E pode ter certeza, né, já foi feita uma pesquisa, que mais de 70% dos ataques de uma empresa são feitos de origem interna, né, principalmente sobre funcionários ou ex-funcionários infelizes que conhecem como que funciona, ou até mesmo funcionários desqualificados. Então isso também pode ocorrer um ataque. Então pode ter certeza que pelo menos, né, 70% ocorre aí com a sua equipe interna, com o pessoal que tem o acesso, obviamente, com a pessoa que tem o acesso interno. Ela conhece muito, né, sobre o tipo de sistema, os endereços IPs, muitas informações, como que funciona. Enfim, então, obviamente, contém uma gama de conceitos e de dados. E, obviamente, os ataques são muito mais fáceis de fazer do que um ambiente externo, por exemplo, né? Que são concorrentes, espionagem, terroristas e crackers. Então, tome muito cuidado com a sua equipe interna, veja e acompanhe tudo, né, monitore tudo, porque realmente os ataques, a grande maioria, é interno. Temos alguma outra área de segurança também que a gente trabalha, como por exemplo, testes de invasão, né, perícia computacional, auditoria também pode ser feito, a própria varredura ou verificação de vulnerabilidade. Então, você sempre tem que estar atento às vulnerabilidades que ocorrem nos seus sistemas, seja ela do seu simples roteador de Wi-Fi, né, até os seus sistemas de servidores que você vai usar. Então, tudo isso são áreas de ação e serviços de segurança. Então, tome muito cuidado com relação a isso. E para finalizar, obviamente, um teste de invasão, né? Como que a gente pode fazer aquele teste de uma maneira segura, né, compreender a anatomia e os diferentes tipos de ataques, saber as fases em testes de invasão, conhecer as metodologias e os aspectos legais. Então, tudo isso é importante. E, como eu disse, né, é um assunto muito complexo, eu falei bastante teoria,
Por isso que muitos ataques ocorrem, né? Muitas empresas não fazem isso, são negligentes, e por isso que ocorrem tantos problemas aí de vazamento de dados, roubos de informações, roubos de cartão de crédito, por exemplo, né? Ou até de dinheiro mesmo, né? Furto, enfim. Então tudo isso são assunto que a gente tem que estudar e ter muito conhecimento para evitar tudo isso, tudo bem? Então a gente vai continuar na próxima aula mais uma teoria. Eu dividi em 2 etapas para não ficar muito cansativo, mas é basicamente isso. E vamos falar um pouco mais sobre teoria na próxima aula e depois já partir da parte prática. Bom, gente, continuando aqui na sua segunda parte, né, sobre teoria ainda. E a gente vai ver alguns tipos de pentests. Temos vários tipos de pentests que a gente pode realizar, como por exemplo o blind, que o auditor não sabe de nada sobre o alvo que será atacado. E temos também o double blind, que o auditor não sabe de nada e o alvo também não sabe que será atacado, né? Tampouco conhece quais testes irá ser feito. Então são pentests, são ataques às cegas, né? Você não sabe o que está sendo feito, nem o alvo, muito menos o auditor, né? Então são coisas assim bem na surdina que são feitos. E esse é um dos principais problemas, né? Temos também outros tipos de ataques, como Gray Box, que o auditor sabe de forma parcial o alvo, né? E a vítima também sabe que será atacado. E também alguns tipos de sabe também, né, quais testes serão feitos ou poderão ser feitos. Temos o Double Gray Box. O auditor sabe de forma parcial e o alvo sabe que será atacado, contudo não sabe quais testes serão feitos. Tem também o Tandem, ou Tandem, a gente traduz como caixa de cristal, né? O auditor não sabe sobre o alvo, né? Não, desculpa, o auditor sabe muito, né, sobre o alvo e o alvo sabe que será atacado e o que será realizado durante aquele ataque. Então isso aqui é o ideal, né? A gente tem que saber de tudo praticamente, mas um pouco mais difícil. Temos o reversal, que o auditor sabe de tudo sobre o alvo, contudo o alvo não sabe que será atacado e tampouco sabe quais testes serão realizados, né? Então isso aqui também pode acontecer. E como eu falei na aula passada, né, sobre Black Hat, White Hat, Black Hat ou White Hat, que é basicamente a diferença entre o hacker, que é uma pessoa de boa conduta, e o cracker. Ambos têm o mesmo conhecimento, tá? Só que depende de como que ele será feito, né? O White Hat, desculpa, o hacker, né? Digamos assim, ele tem que ter autorização, motivação e a intenção, né? Então, caso venha fazer algum tipo de teste, ele sabe quem é a equipe que vai fazer, sabe o que vai fazer e como vai fazer. O cracker não, ele invade, usa no máximo possível anonimato, tenta sequestrar os seus dados, pedir resgate, por exemplo, é um assunto muito comum. Ou até mesmo burlar Wi-Fi, mudar de senha, enfim. Ambos têm o mesmo conhecimento, né? Depende muito do que é feito cada um, tá? Temos também fases de teste de invasão. Então tem algumas fases, né? Como por exemplo, levantamento das informações, coleta, né? Que tipo de sistema que vai ser alvo, que tipo de rastros eu vou ter que apagar, né? Então é importante isso, a gente ter todo o nosso conhecimento. Então ele tem que fazer uma análise certinho e saber. Temos também a varredura, né? Qual sistema operacional ele usa, qual versão que ele usa, quais serviços que eles estão sendo usados, quais versões e disponibilidade daqueles serviços. Existe algum tipo de firewall, algum tipo de detecção de instrução na rede ou não, né? Então, são algumas informações. Caso ele ganhe o acesso, como é que ele ganha aquele acesso, né? Que ele vai fazer o que quando ele ganha? Ele vai fazer um ataque de engenharia social, aplicações web, que é muito comum, está exposto, né, na internet. Ele vai coletar o tráfego de rede, né? Como é que ele vai ganhar o acesso interno à nossa rede? E além dele ter, né, o acesso, como é que ele vai manter aquilo, né? Como é que ele vai instalar um backdoors, por exemplo, que outras pessoas podem achar ou explorar, por exemplo. Então, como é que ele pode manter aquele acesso? Também é importante. Apagar, né, os seus rastros também. Então, o anonimato é muito
trabalhado, mas qualquer tipo de resquício, né, de identificação é possível saber quem foi que fez. Então, os rastros, né, não deixar rastros também é um assunto também que eles trabalham muito, né, os crackers, né, as pessoas mal intencionadas também conseguem também focar muito nisso, né, importantíssimo. Temos também algumas metodologias que a gente vai estudar. São alguns programas que ajudam a gente a fazer o teste de pentest e teste de penetração, entre outras coisas. Temos também como a gente pode conduzir, né, um teste de invasão. Temos aqui uma frase muito clássica, né, que fala: se eu tivesse 6 horas, por exemplo, para derrubar uma árvore, eu gastaria as primeiras 4 horas afiando o meu machado. Ou seja, basicamente seria levantar o tempo, né, de levantamento de informação do nosso alvo. Então, quanto mais informação você tiver, mais você consegue ou pode conseguir um ataque, né, bem sucedido. Todo, né, não só de sistema, né, mas de comportamento daquela empresa, o comportamento dos funcionários, né, saber como que as pessoas trabalham, ou qual é o grau de conhecimento daqueles funcionários, né, saber se aquele funcionário tem algum tipo de conhecimento e saber explorar tudo isso. Então, é só pegar informação, levantar informação, o que eu disse, é a parte mais importante, tudo bem? Temos também alguns aspectos legais, né? Tem aqui uma lei 12.732 de 2012. Tá aqui o link, caso vocês queiram dar uma lida, que diz basicamente, né, sobre a invasão de dispositivo alheio, né? Pode ser que seja ilícito, né, se for uma invasão sem autorização, obviamente, ou até mesmo mediante violação, adulteração, ou destruir dados, informações sem autorização expressa, né? Então isso pode ter uma pena aí de 3 a 1 ano e multa. Tem aqui a lei, depois dá aí uma lida. Uma lei não é muito grande, mas tem aqui todos os detalhes do texto para vocês darem uma lida. E alguns aspectos legais, né? Se caso você for fazer um ataque de pentest, saber, né, os limites daquele teste, os horários que podem ser feitos, equipe de suporte, contatos, e tudo assinado e contratado, tá? Importante isso para não cair na lei aqui de crime, né, basicamente. Então, permissão tem que ser assinado, tem que ser contratado, tem que estar muito bem descrito o que será feito e como será feito, né? Então, tudo isso tem que estar tudo certinho. Aqui alguns exemplos, né? Limites do teste, até onde eu vou, os horários, quando que pode ser feito, equipe de suporte, se acontecer algo de errado, você vai ter alguma equipe para levantar o sistema ou recuperar o sistema, enfim. Tá? Então, tudo isso tem que estar certinho, caso você venha fazer. Então, gente, é isso daí. Terminamos a parte teórica. Nas próximas aulas já vamos fazer a instalação do sistema, já vamos conhecer qual é o sistema que a gente vai usar. Enfim, tudo isso bem prático e já com a mão na massa. Tudo bem? Então é isso daí. Tomara que vocês tenham gostado e vamos para a nossa próxima sessão. Vamos para a nossa próxima aula. Abraço para todo mundo. Olá a todos os alunos, tudo bem com vocês, gente? Bom, mais uma aula aqui. Vamos fazer a instalação primeiramente do VirtualBox. Tá? Ele é o melhor, porque ele é totalmente gratuito e funciona muito bem em todos os sistemas Windows, sistemas do macOS, sistemas Linux também ele funciona, enfim. Então ele é totalmente gratuito. Então por isso que a gente vai usar o VirtualBox, tá? Não use outros tipos de virtualizações, tá? Pode ser que não funcionem direito, tá? E a gente vai trabalhar usando muito o VirtualBox, tudo bem? Então vamos vir aqui, fazer a instalação do nosso VirtualBox, a parte do download. É muito simples de fazer a instalação dele, tá? A gente vai escolher aqui para a versão do Windows, certo? Versão Windows, você vem aqui, escolhe, vai baixar um arquivo executável. É só você clicar nele e executar nele, tá? Run. Tudo bem? Só executar. Dá o next, né? Next, 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 yes. E ele vai fazer toda a instalação corretamente do nosso VirtualBox. E é muito simples, só isso. Ele já vai estar pronto, ó. Já podemos dar aqui um start. E nosso VirtualBox, ó. A nossa caixinha aqui
está pronta. Além disso, também vamos ter que fazer a instalação do nosso VirtualBox Extension Pack. Isso é importante, porque às vezes a gente vai precisar configurar uma porta USB, configurar algumas configurações extras. Então é importante, tá? Ele é um arquivo simples, ele é executável diretamente pelo VirtualBox, tá? Então é todas as plataformas. Só você vir aqui, ó, clicar aqui, o link. Você vai ver aqui, ó, vai baixar o nosso Extension Pack. Só você abrir aqui a sua pastinha, né? E abrir pelo próprio VirtualBox, né? Ele vai abrir pelo próprio VirtualBox. Vem aqui e instala, né? Concorda aqui com os termos, né? E prontinho. Só isso já é o suficiente. O nosso VirtualBox já está pronto para a instalação das nossas máquinas virtuais que a gente vai fazer a nossa configuração. Tudo bem? Então é muito simples, tá? Só isso e já é o suficiente. Aí depois a gente vai fazer as configurações da máquina baixando a sua ISO ou baixando a máquina virtual direto. Aí vamos já para as nossas próximas aulas. Tudo bem? Então, gente, é isso daí. Tomara que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pergunta, tá? Só você entrar aqui no site do VirtualBox, que lá tem todos os links para você baixar aqui tudo corretamente. Tudo bem? Então é isso daí e até mais. Olá a todos os alunos, tudo bem com você, gente? Mais uma aula aqui. Vamos fazer a instalação do nosso Kali Linux versão 2023, tá? Então, antes disso, é necessário que você já tenha instalado o seu VirtualBox, tá? Se você não instalou, reveja aí na aula passada, o passo a passo, é importante, tá? Então, com o seu VirtualBox já instalado, vamos agora baixar o nosso Kali Linux. Então é bem simples também o processo, mas é importante que você siga certinho o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou fazer a instalação no meu VirtualBox, que está dentro do meu Windows, tá? Então vamos vir aqui fazer o download. Aí ele vai direcionar para a página do nosso download do nosso Kali Linux. Ele tem vários tipos de instalação, né? O Kali Linux ele é um sistema Linux avançado, tá? Então por isso é importante você já ter conhecimento em Linux antes de fazer esse nosso curso. Tudo bem? Então, caso você não tenha conhecimento em Linux, entre em contato para a gente poder passar aí para vocês o curso sobre o nosso curso de Linux, que é importante, tá? O Kali Linux não é uma plataforma para iniciantes em Linux, tudo bem? E sim, é uma plataforma avançada, caso você queira saber mais sobre o mundo do hacker, o mundo do open test, enfim, então tudo isso você já tem que ter uma base muito boa em Linux antes, tudo bem? Então, vamos fazer aqui a nossa instalação. Temos duas principais maneiras de fazer a instalação, que é o via ISO, que também dá para fazer instalação pelo VirtualBox, tudo bem? E pela VirtualBox, que eu considero mais interessante, porque é mais prático, tá? Então são essas duas jeitos de fazer a instalação. Vamos fazer a instalação pelo VirtualBox, que eu acho mais prático para vocês. Então vamos vir aqui pela máquina virtual, né? Aí tem aqui a própria documentação. Ele trabalha com 3 tipos de máquinas virtuais, né? Com o VMware, com o VirtualBox, que é o que a gente vai usar, certo? E com o QEMU, que é uma outra plataforma de virtualização. Mas eu recomendo você usar o VirtualBox. Por quê? Porque ele é totalmente gratuito, ele está aí há muitos anos no mercado, funciona muito bem, tá? E se a gente for precisar usar alguma configuração extra em nossa máquina virtual, como por exemplo uma porta USB, né? Então a gente pode usar o VirtualBox tranquilamente, tudo bem? Com mais placas de rede, enfim. Então vamos vir aqui, ó. Você pode baixar via torrent, que é um método interessante, né, para você baixar, caso a sua internet seja muito lenta, enfim, ou tenha muitas quedas de internet. Então via torrent é o mais indicado para isso, ou via direct, né? Então você pode baixar o arquivo, ele mostra que tem 2.6 GB, né? Um arquivo grande, quando ele for descompactado, vai bater mais de 10 GB, tá? Então isso é importante você ver o seu espaço em disco, tá? Tudo isso tem que ser observado por você, tudo bem? Então, eu já baixei aqui o nosso Kali Linux, tá? Então escolhe um dos métodos aqui para você poder baixar. E depois, quando você baixar, você precisa fazer o quê?
precisamos baixar esse programinha aqui para Windows, é o setzip. Tá vendo aqui? Porque quando a gente baixa ele vem o nosso Linux vem de modo compactado, tá? Então você tem que baixar esse programinha aqui, ó, setzip.org. Pode entrar aqui no site, ó, set-zip.org, ou procurar no seu Google aí direto, setzip, vai abrir na página, o primeiro link é essa página aqui, tá? Então baixa ele também, executa ele, tá? Isso é importante, tá? Dá um run aqui, instala ele, tá? É rapidinho, já está instalado, tudo bem? E depois vamos baixar o nosso Kali Linux, tá? Eu já baixei antes, né? Como ele é um pouquinho pesado, então para não demorar muito nessa aula, eu já baixei antes. Deixa eu ver aqui o nosso arquivo. Aqui, ó. Eu já baixei ele antes, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai baixar um arquivo com esse tipo de nomenclatura aqui, ó. VirtualBox. Tá vendo aqui, ó? VirtualBox AMD, né? .7z. Então você vem aqui com o botão direito, abre com o programa 7z, o próprio Windows já reconhece, tá? E põe como extrair aqui. Tá vendo? Então lembre que já tem instalado antes o seu 7zip. Com isso, você vai abrir uma página, ele vai te abrir um outro arquivo, que é esse arquivo aqui, ó, AMD64. Dá 2 cliques nele, você vai ter 2 arquivos, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então temos 2 tipos de arquivos. Esse é o principal. Pode ver o tamanho dele aqui, ó, é mais de 12 GB, né? Então é um arquivo bem grande. Então por isso que você precisa atentar o seu espaço em disco. E o arquivo link para o nosso VirtualBox. É esse arquivo aqui, ó, com a caixinha em azul, que você vai abrir pelo seu VirtualBox. Então você vai abrir com o seu VirtualBox. Tudo bem? Você vai abrir direto pelo próprio VirtualBox. Dá um OK. Prontinho, ó. Pode ver que o nosso próprio VirtualBox já instala automaticamente, tá? Então, algumas coisas que você precisa configurar. Por exemplo, você pode configurar aqui em configurações. Configurar, por exemplo, o arquivo de rede. Nunca usar via NAT, e sim em modo breaded, tá? Por quê? Você precisa saber do seu endereço IP real da sua máquina para você poder acessar, né? Você precisa acessar ele via SSH ou via PUT, enfim. Então você precisa deixar ele acessível. Então, primeira coisa, sempre trabalhar com a placa de rede em modo breaded. O áudio você pode desabilitar, tá? Isso é desnecessário. A porta USB nas aulas de Wi-Fi a gente vai precisar usar, tá? Então já deixa ela pronta. Mas não precisa configurar nada por enquanto, tudo bem? E o sistema, tá? Se você for precisar, por exemplo, configurar dar mais memória RAM, é importante, tá? Então você precisa ver o quanto de memória RAM tem disponível na sua máquina. E o nosso processador, certo? Então se você puder aumentar, também seria bom isso também, tudo bem? Então isso aqui é o principal aqui, principalmente a parte de redes. Dá um OK, salva e dá um Enter, né? Vamos clicar em iniciar. A gente pode ver aqui, ó, que a senha padrão é Kali, né? O nome do usuário e senha, tá? Isso é importante, ó. Ele próprio fala para você aqui, ó, Kali, tá vendo? Que é o nome de usuário e senha. Então vai abrir aqui, ó, dando o nosso boot. Então ele vai dar boot e a senha é Kali, tá? Usuário Kali, senha Kali. Tá, essa é a nossa senha padrão. Depois você pode configurar o usuário host da sua máquina, né? São configurações mais avançadas, né? Lembrando que você tem que ter conhecimento em Linux, né? Configurar a porta do seu SSH, configurar o usuário, né? Senha, permitir, né, que seja logado remotamente o usuário root, né? Então tudo isso você já tem que ter conhecimento de como fazer, tudo bem? Então você vem aqui, ó, Kali, senha, Kali e login. Só isso, tá? A página já vamos entrar aqui em nosso Kali Linux, ó. Prontinho. Tá vendo? Aqui em cima tá o nosso terminal, que é a parte mais importante, ó. O nosso terminal, tá? Você pode personalizar ele também, tá? Você pode vir aqui em
deixa eu ver aqui, acho que é File, aqui em Preferências, tá? Você pode editar ele, o tamanho, a cor, né? Isso também pode ser totalmente editável. Aqui estão alguns programas de pentest que a gente vai usar, alguns deles, tá? Ataque de senha, wireless, banco de dados, enfim, muitas coisas aqui tem pra gente poder utilizar, tudo bem? Então, gente, é isso daí, tá? A parte de redes também é importante, né? Se configurar também a sua rede, né? Configurar certinho a parte de redes, tá? Isso é importante, você poder visualizar tudo certinho, tudo bem? Então, gente, é isso daí, tá? Você pode vir aqui, editar as suas conexões via IPv4, via IPv6, tá? Tudo isso você pode configurar tranquilamente, tudo bem? Então, gente, é isso daí, tá? Lembrando que você precisa ter um pouco de memória RAM disponível para ele, tá? Espaço em HD, tudo isso é importante e você tem que observar, tudo bem? Para configurar tudo corretamente, tudo bem, gente? Então é isso daí. Acho que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pergunta, você pode falar na nossa página lá do nosso fórum, que eu vou ajudar o mais rápido possível. Então é isso daí e até mais. Bom, gente, primeiramente, depois que a gente instala o nosso Kali Linux, podemos fazer aqui algumas alterações. Entre elas, a parte principal seria o usuário root, tá? Então, você, obviamente, lembrando que para a gente poder fazer o nosso curso de Kali Linux, é necessário que você tenha feito antes, né? Que você já tenha aí conhecimentos sólidos em Linux antes de fazer o nosso curso de Kali Linux, tudo bem? Porque senão você vai sentir sérias dificuldades de executar as tarefas, abrir os terminais, configurar os programas, enfim, tudo isso você já precisa ter de forma obrigatória um conhecimento avançado, né? Ou pelo menos intermediário para o avançado em Linux. Tá? Senão você vai ter seríssimas dificuldades de continuar o nosso curso e não compreender muitas coisas de como que funciona aqui. Lembrando então que a gente precisa entrar em nosso usuário root. Então vamos vir aqui, dar como um sudo su, dá um enter, ou põe basicamente a sua senha do seu usuário comum, tá? Vê se apareceu aqui uma cerquilha ou o jogo da velha aqui. E depois vamos mudar a senha do nosso usuário root, pswd root, e configurar aqui uma nova senha para o nosso usuário root, tudo bem? Então, feito isso, precisamos também permitir o acesso ao SSH para o nosso Linux, por padrão, ele não vem configurado ou pré-instalado, então precisamos editar lá em nosso arquivo vim/etc ssh sshd-config e permitir o acesso ao usuário root, né? Então aqui, ó, permite root login, vamos configurar como yes, né? Ou como sim aqui, para a gente poder liberar aqui o nosso usuário como root em nosso Kali Linux. Então depois disso a gente precisa fazer o que? Dar um restart, né? Precisamos habilitar o nosso SSH, porque eu vou usar muito o terminal em nosso curso. Então, SSH é start, SSH, né, o systemctl é start SSH. Você pode inclusive ver se ele está rodando aqui, ó, active running, se ele está rodando perfeitamente. E vamos fazer aqui um teste na minha máquina. SSH root, né, o nosso endereço IP aqui é o 0.26, né, 192.168.0.26. Para a gente poder entrar, deixa eu executar aqui uma limpeza. Entrei novamente, ó. Então ele vai te perguntar se for usar o put também, tá? Se você for usar o emulador put também. Entra aqui e prontinho. Entramos em nosso terminal aqui que eu vou usar, né, em minhas aulas com o do Kali Linux. Eu vou usar muito o terminal, tá? Então é necessário que você tenha aí bastante conhecimento como manusear o terminal do nosso Linux, tudo bem? Mas é óbvio que você pode continuar aqui pela própria interface gráfica do seu Kali Linux, não tem problema nenhum. Só lembre-se de sempre executar como usuário root. Então essa aqui é uma parte muito importante. Você nunca pode, se você puder executar, mas vamos ter problemas de permissões, enfim. Então sempre execute todos os nossos comandos que a gente for usar nesse nosso curso
como usuário root, tá? Sempre. Porque temos todas as nossas permissões aqui de uso, enfim, não teremos grandes problemas. Para a gente poder ver se realmente está aberto a nossa porta 22 do nosso sistema, dá um netstat tpan pipegrep 22 e ver se ele está aqui, ó, liberado tanto para IPv4 quanto para IPv6 também, tá? E para finalizar aqui, sabemos que o Kali Linux ele possui muitas ferramentas, tá? Então você pode ver aqui, você pode inclusive visualizar que temos muitas ferramentas, tá? De informações, vulnerabilidades, ataques de web, passwords, ataques, wireless, né? Ataques de Wi-Fi, pentest, enfim. Então temos muitos programas, muitas ferramentas mesmo. Isso porque a gente instalou na parte ou na configuração default, né? Que seria a nossa configuração padrão. E mesmo assim tem muita coisa. Então é comum que a gente sempre queira usar o apt update e depois primeiro a gente atualiza, né, todos os nossos repositórios. Depois a gente usa para atualizar. Então apt dist upgrade -y, né, para ele não perguntar, mas, ou então pode tirar um -y. Ele vai te perguntar aqui, ó. Então eu acabei de instalar o meu Kali Linux e já tem um monte de programa para atualizar. Porque, como eu disse, ele é extremamente complexo. Tem bastante programas, muitos programas, Apache, sistemas de pentest, já tudo pronto. E ele requer bastante atualizações, tá? Então, por isso que é sempre importante, pelo menos uma vez por semana, ou caso não puder, aí, uma vez por mês, sempre estar atualizando o seu sistema, tá? É uma parte muito importante para a gente poder usar ele sem nenhum tipo de sem grandes problemas, tudo bem? Então, gente, é isso daqui. Então, essas são as primeiras configurações para a gente poder utilizar. Lembrando novamente que eu vou usar muito o terminal, tá? Eu vou usar bastante o terminal do meu Kali Linux, mas você pode usar tanto pelo terminal interno aqui e também, às vezes, eu vou usar alguns programas diretos. Você pode visualizar aqui. Alguns programas eu vou usar ele de modo direto aqui em nosso sistema, porque aí fica mais fácil mesmo. Outros casos, em comandos mais avançados, em programas mais avançados, eu vou usar o terminal mesmo, tá? Porque requer mais comandos mais avançados e eu vou usar bastante o terminal, então requer que você tenha conhecimento, tá? Então, lembrando mais uma vez, aqui é necessário que você tenha conhecimento em Linux, tá? Porque eu vou usar vários programas, vários comandos, eu não vou explicar esses comandos porque eles já devem, obviamente, ter conhecimento em Linux. A gente só vai mostrar o passo a passo na parte de hacker, na parte de pentest mesmo, que aí vai sim ser do básico ao avançado, passo a passo aqui para vocês, tudo bem? Então, gente, é isso daí. Espero que você tenha gostado e vamos partir para a nossa próxima aula. Vamos fazer aqui várias instalações de outros programas também, tudo bem? Então é isso daí. Abraço para todo mundo. Olá a todos os alunos, tudo bem com vocês, gente? Bom, a nossa aula de hoje vamos aqui começar com os sistemas de arquivos do Linux, tá? Para você aí que quer gerenciar o sistema Linux, você deve saber os seus diretórios, que existem quase todos os Linux, então são diretórios padrões e nesse diretório são arquivos específicos em cada uma dessas, né? Então, se você for pegar aqui o seu Linux, primeiramente, e lá no diretório padrão, dá um ls barra no seu terminal aí do seu Linux, você vai ver aqui todos os diretórios que contém o seu Linux, né? Então temos aqui o barra boot, barra def, barra home, barra lib. O que são esses diretórios aqui, né? Esses diretórios são os específicos, né? Então, se for no diretório raiz é o diretório principal do seu Linux, né? Isso pode ser qualquer tipo de distribuição ou qualquer tipo de versão. Eu vou pegar aqui para vocês uma imagem para vocês especificarem bem como que funciona. É mais ou menos essa imagem aqui. Temos o barra root, né, que seria o raiz do seu sistema operacional, e nele
temos os outros arquivos que seriam os seus diretórios, tá? Barra bin, barra boot, barra opt, barra dev, barra etc. E dentro de alguns diretórios tem subdiretórios dentro desses diretórios, né? Como o barra usr, barra bin, barra include, barra lib. Enfim, o que são esses tipos de diretórios? Bom, gente, alguns deles são específicos, né? Como o barra bin, por exemplo, são arquivos binários do seu do seu sistema. Barra boot são os arquivos, né, que contêm todos os diretórios do kernel. Então, se for entrar no diretório do kernel, barra boot, dá um ls, todos os arquivos do kernel são guardados aqui dentro desse diretório. Tudo bem? Então temos o barra data, barra dev, que são os arquivos usados para dispositivos físicos, né? Barra dev, barra sda, stb, que nós vamos usar posteriormente. O barra etc, que são os arquivos de configurações do seu sistema, né? Todos os arquivos de configurações do seu sistema, do seu Linux, são armazenados aqui no barra etc. E por aí vai, gente. Temos o barra média, barra lib, o barra opt, o barra sbin, que são os arquivos binários em seu Linux. Temos o barra tmp, que é um tipo de diretório temporário, tá? Ou seja, quando você der reboot no seu Linux, esse tipo de diretório, o Linux automaticamente apaga todos os conteúdos dele. Então é bem interessante esse tipo de diretório aqui, para você armazenar coisas que você não queiram apagar posteriormente, né, para não encher, digamos assim, o seu Linux. E ele é acessível a todos os usuários, seja elas usuários comuns ou não. Então é um diretório bastante interessante aqui. E, gente, os principais diretórios que nós temos que saber, né, os principais diretórios que nós precisamos estudar seria o barra boot, né, que seriam todos os diretórios que são montados no seu kernel, digamos assim, e que precisa dele para fazer a inicialização do seu Linux, tá? Então aqui são guardados todos os kernels do seu Linux. Então é o diretório mais importante, digamos assim, tudo bem? Temos também o barra var, que é um outro diretório bastante importante também, que geralmente está dedicado no seu nome, porque ele altera o seu volume de maneira dinâmica e descontrolada. Então, quando você coloca aqui um diretório barra var, todos os armazenamentos está aí garantido. Tudo bem? Temos o barra home também, que são os diretórios dos usuários comuns. São não usuários outros, mas os usuários comuns do seu Linux. Então, todos os usuários comuns do seu Linux ficam aí do barra home. Isso é uma questão de segurança, né? Porque cada usuário tem o seu espaço delimitado e um não pode, obviamente, invadir o diretório do outro. Tudo bem? Temos também aqui o barra usr, que é esse diretóriozinho aqui, que é onde contém apenas os arquivos do sistema operacional, né? Então, ele é um tipo de dispositivo dedicado que permite aos administradores configurar uma montagem de leitura. Eu gosto de usar muito esse tipo de diretório para você guardar arquivos de sistemas importantes, né? Caso você venha trabalhar, por exemplo, com um sistema de monitoramento, de e-mail, de DNS, enfim. Então, o USR é bem interessante nesses casos aqui, tudo bem? Gente, além disso, temos aqui um arquivo mount, que o comando, desculpe, mount, que é para você ver todas as partições montadas, né, em seu Linux, né? Então pode ver todas as partições, os diretórios, né, digamos assim, montados em seu Linux, inclusive o diretório do seu HD. Olha aqui, barra dev, barra sda1, né? Então esse aqui é o diretório do meu HD, do meu Linux, que está montado no meu Linux, né? Então esse é bem interessante, esse tipo de comando aqui. Temos também o comando df-th, que é um comando que lista, né, todos os diretórios montados em seu Linux de maneira muito mais visivelmente melhor. Então temos aqui barra def barra root, que é o usuário do seu sistema principal, que é o diretório raiz. Temos aqui mais ou menos 3.1 GB disponível e 3.2 usado, o tamanho total 6.2, e o tipo daquele tipo de arquivo, né? Se é um tipo NXF, enfim, então temos vários tipos de arquivos. Temos os arquivos temporários também, tmpfs, e os arquivos
dos seus diretórios, dos seus HDs, né? Onde estão dando boot aqui. Se for, por exemplo, um diretório que contém Windows, aí vai ser do tipo ENFS e por aí vai. Então temos também o comando também findmd também, que é um pouco mais em árvore, né? Digamos assim. Ele monta aí, ele mostra as montagens e a sua relação entre as montagens diferentes, né? É mais clean, né, do que o mount. Então é basicamente o mesmo que o mount, né? Só que mais, digamos assim, organizado, né? Temos aqui o /sys, o /sys /kernel /security, né? Então são subdiretórios dos diretórios do seu Linux. Aí ele mostra para você aqui as opções de execução. Então é bem interessante você dar uma lida nos seus dispositivos do seu Linux. Caso você venha colocar um pendrive aí, algum tipo de dispositivo e der um df-th, não vai ver, obviamente, a não ser que você monte ele com o comando mount, aí você instala ele em seu sistema, né? Ou então você monta, né? Digamos assim, esse tipo de dispositivo extra no seu sistema do seu Linux. Isso nós vamos ver mais pra frente aqui, apenas uma aula simples, uma aula básica. Tudo bem? Então vamos para a nossa próxima aula, no nosso curso de Red Hat CentOS. Abraço a todos. Olá, alunos! Bom, gente, na nossa aula de hoje aqui vamos entender um pouco como é que funcionam os arquivos do Linux, tá? Então, para você que já mexeu com arquivos no Windows, no Linux não é muito diferente, tá? Então, basicamente, arquivo é onde gravamos os nossos dados, tá? Um arquivo, né, ele pode conter aí um texto, uma música, um programa, uma planilha. Cada arquivo, ele deve ser, né, identificado por um nome, né? Assim que ela possa ser encontrada de forma facilmente como você quer usar posteriormente. Por exemplo, temos aqui um arquivo de imagem, por exemplo, né? Um arquivo de texto, txt. Então, tudo isso é um arquivo, tá? Um arquivo também pode ser um arquivo binário, tá? Então, também é possível você também achar uns arquivos binários aqui em nosso Linux que contém uma leitura não adequada para nós, seres humanos, né? Então, se você for abrir um arquivo binário, pode ser que você não seja possível você enxergar, porque ela é feita apenas por 0 e 1. Então, a gente não vai conseguir enxergar realmente um arquivo binário, tá? Então, um arquivo binário, um arquivo, né, seja ela binário ou texto, ela é case sensitive. O que seria essa palavra case sensitive? Ela, se você for alterar, por exemplo, a palavra entre maiúsculo e minúsculo, são arquivos separados. Por exemplo, aqui temos um arquivo texto.txt, mas você pode criar, por exemplo, um arquivo texto com o T minúsculo, por exemplo, tá? E você pode ver que são arquivos diferentes. Então, é case sensitive. Então, são arquivos diferentes. Mas se você for criar, por exemplo, um arquivo texto com um txt maiúsculo, também pode ser que dê erro, tá? Então, vamos ver aqui para você como é que funcionaria se você fosse criar um arquivo de mesmo nome. Então, temos aqui o texto menor e o texto maior. Se eu for criar, por exemplo, um mesmo arquivo, por exemplo, texto.txt, vai dar erro, tá vendo? Um arquivo com o mesmo nome já existe. Então, isso é case sensitive, tá? Então, mesmo com o mesmo nome, mas com letra maiúscula e minúscula, é diferente e é completamente diferente e não vai dar erro, tá? Isso mesmo vale para diretórios, tá? Aí temos também o nosso arquivo oculto, né? Um arquivo oculto, isso também a gente vai falar também mais para frente. Você pode achar ele com um ponto no começo. Aqui em nosso, aqui não temos nenhum por enquanto. Deixa eu ver se eu acho aqui um arquivo oculto. Ó, tá vendo aqui? Então todos os arquivos ocultos, ele contém um ponto no começo. Arquivos ou diretórios também, tá? Diretórios também vale para isso também. Então um arquivo ou diretório oculto, ele sempre começa com um ponto. Então ele não é visível. Normalmente, você dá um comando ls, você não vai achar, viu a diferença? De vários arquivos aqui que estão ocultos e os que não estão ocultos, né? Então você pode visualizar aqui a diferença desses arquivos. Sempre começa com um ponto, tá? Arquivos ou diretórios, nesse caso também vale também, tudo bem?
e a nossa própria extensão. Então, a extensão ela também é muito importante, porque ela vai determinar o que é aquele arquivo. Por exemplo, um arquivo .jpg é uma imagem, né? Aí vai abrir através de um editor de imagens. Um arquivo.txt é um arquivo de texto. Um arquivo, por exemplo, um arquivo.sh, né? Um arquivo teste, né? Por exemplo, .sh. O nosso .sh é um arquivo de shell. Aí temos um arquivo de log, o que seria um teste.log. É um arquivo onde se registram os logs do sistema. O que seria, por exemplo, um arquivo.gz. Seria um arquivo compactado. Tá? Temos arquivo.html e por aí vai. Então, essas são as extensões do arquivo, equivale para o mesmo, tá? Aí segue a mesma lógica dos nossos outros sistemas operacionais, como o Windows também, segue a mesma lógica para isso, tudo bem? Também a gente pode visualizar também o tamanho dos nossos arquivos, tá? Então, o tamanho dos nossos arquivos, então a unidade de medida padrão, né, é o bit em computadores. Então, cada arquivo ou diretório possui um tamanho específico, ou seja, é o espaço que ele ocupa no seu disco rígido, né, no seu HD, e isso é medido em bytes, tá? Então, para você poder visualizar isso, você pode usar o comando do. Você pode usar o comando do -help. É um comando para a gente poder visualizar o tamanho dos arquivos em nosso Linux. Então, ele é bem importante você poder visualizar se ele é um arquivo muito grande ou não. Por exemplo, se eu der um do /home, para eu poder visualizar o meu diretório home, ele vai mostrar todos os tamanhos aqui, ó, em números do meu diretório inteirinho, do meu /home, tá? Caso você quiser visualizar, por exemplo, que a saída seja um pouco mais legível para a gente, ao invés de números, né, aqueles números por extenso, temos aqui um número mais interessante, 140K, 2,9 mega, 109 mega. Então você pode visualizar de uma maneira muito mais interessante, é mais legível para a gente, tá? Temos também o "-s", caso você queira dar uma sumarizada em seu diretório, por exemplo, um do "-h-s", você consegue visualizar os 142 GB, né, em nosso diretório /home. Aí você vai conseguir visualizar todo o diretório de uma maneira completa. Também tem o comando do "-hs" também, vai dar o mesmo resultado, ou até mesmo o do "sh", também o mesmo resultado, tá? Então aqui a ordem não altera o resultado nesse caso aqui, tudo bem? Então, gente, é isso daí. Então, tomara que vocês tenham gostado. É uma aula sobre arquivos. Na próxima aula vamos tratar os comandos de arquivos, tá? Como que você cria, como você remove, como você cria, como você substitui, como você remove pelo terminal e pelo comando, pelo próprio terminal e pelo próprio interface gráfica também. Então, é bem simples e é muito importante a gente saber, né, gerenciar corretamente os arquivos em nosso Linux, tudo bem? Então, lá na próxima aula vamos continuar trabalhando com esse assunto. Olá a todos os alunos! Bom, gente, vamos falar aqui sobre gerenciamento de arquivos. Então, vamos em nosso Linux, para a gente poder organizar os nossos arquivos, precisamos trabalhar com os diretórios, né? Que no Windows, né, chamamos de pasta, mas nos sistemas Linux chamamos de diretórios. Então, como que a gente pode trabalhar com alguns deles? Logo aí, gente, com um usuário aí em seu Linux, pode ser um usuário comum, um usuário normal. No meu caso aqui, eu não tenho aqui um usuário comum, né? Eu estou aqui como usuário root. Vou especificar mais para frente qual é a diferença, né, de um usuário root com um usuário não root, né? Um usuário comum, usuário root, enfim. Então vamos mudar aqui para o meu diretório chamado de suvitor, ou então vamos logar ele como usuário Vitor. Então eu estou aqui logado como usuário Vitor, tudo bem? Para você ter certeza, você pode dar um cd aqui, um comandinho simples e dar um pwd para você saber que tipo de diretório que você se encontra, né, na hora de fazer aqui o gerenciamento de arquivos. Então temos aqui /home/Vitor, que é o meu diretório, né, como eu disse nas aulas passadas sobre diretórios de usuários comuns. Então /home/Vitor é o meu diretório. Então esse aqui é o meu arquivo, o meu espaço, né, que eu posso dizer assim, que eu posso mexer sem nenhum tipo de problema com o restante do meu sistema Linux, tá? Agora vamos criar aqui um arquivo. Você pode criar um arquivo com o comando touch,
arquivo 1, por exemplo, para você fazer uns testes, você pode mudar de diretório para diretório root, por exemplo, lá no cd barra, né, que é o diretório raiz, você pode verificar, inclusive, a alteração da nomenclatura aqui, né, um til para um barra. Se você der um ls, nós voltamos lá para o diretório raiz mostrado na aula passada. Então, se eu for executar o mesmo tipo de comando, touch arquivo, por exemplo, arquivo 2, não vai conseguir criar. Porque eu estou com um tipo de usuário comum, usuário Vitor, tá? Eu não sou um super usuário, porque eu estou aqui com meu cifrão, né, com meu símbolo cifrão, e não estou com o usuário root, que é ele que tem os plenos poderes de fazer o que você quiser. Para você voltar no seu diretório original, só dá um CD vazio, sem nada, que você pode ver que a nomenclatura foi alterada de barra para til novamente. Dá um ls, o arquivo 1 se encontra aqui. E se você usar o comando pwd, vamos voltar ao nosso diretório home. Beleza? Então, gente, agora para a gente poder criar diretórios, muito fácil. mkdir arquivo, ou então pasta, né? mkdir pasta. Dá um ls para listar. Pasta foi criada, ou seja, é um diretório, tudo bem? Para vocês aí que usam Windows, muito Windows, o nosso pasta, digamos assim, é nosso Linux. Então, você pode criar um diretório também com o caminho patch comum, né? Então, você pode dar o mkdir /home $user, ou seja, é uma variável do seu nome usuário, que nesse caso aqui é o nome Vitor, /arquivos. Se você dá um ls, criamos novamente um outro diretório, né? Aqui com o nome de arquivos, né? Lá no /home /user. Esse /user aqui ele vai substituir pelo nome atual que você está logado. Tudo bem? Então, para você poder remover, muito simples, rmdir, mkdir, né? rmdir e o nome do seu diretório, por exemplo, pasta. Dá um ls, sumiu. E para remover diretórios, né, você pode usar o comando rmdir e o nome do seu diretório, por exemplo, arquivos. Se tiver, como eu disse, né, conteúdo dentro dele, então você pode usar um outro tipo de comando. Você dá um rmdir -h, tracinho help. Agora, gente, para remover diretórios que contenham arquivos dentro dos seus diretórios, né? Então, por exemplo, o arquivo arquivos, você pode dar um outro tipo de comando. Dá um rmdir, tracinho help. Então, você pode fazer aqui. Ignore fail on non-empty, ou seja, você vai apagar o seu diretório que não está vazio. Então, você pode usar esse tipo de comandinho, caso você queira apagar. rmdir arquivos. Beleza? Então, você usa esse tipo de comandinho aqui para você apagar o diretório que contém arquivos dentro dele. Então, se você for criar um arquivo dentro de um diretório e for apagar apenas com o rmdir, vai dar um erro, tudo bem? Porque ele vai te avisar que contém um tipo de arquivo dentro dele. Então, para você trabalhar com arquivos e diretórios, você pode mostrar o seu diretório atual, ls-l, para você ver qual tipo de diretório que tem, ou quais são os arquivos que contém. E também, gente, os arquivos ocultos, né? Ou você pode usar o comando ls-a, que olha aqui a diferença. Ó. Temos uns arquivos que não foram mostrados no comando passado, né? .bash logout, .bash profile e .bash rc, que são arquivos ocultos. Então, todos os arquivos ocultos em seu Linux começam com um ponto, né? O sinal de ponto aqui. Então, aqui que vai poder sinalizar o seu arquivo oculto. E para mostrar todos os arquivos ocultos e não ocultos, você pode usar o comando lrt, tudo bem? Que é para você vai mostrar um tipo de comando bem interessante. Temos também o nosso comando ls-d, que é para mostrar também os diretórios
que não oculta de todos os diretórios, né, que foram criados. Temos também, gente, o ls-r maiúsculo, que mostra o diretório atual, além de todos os seus subdiretórios, né? Isso é bastante interessante. E para você criar aqui um arquivo oculto, muito simples, dá um touch.arquivo e dá um ls. Não apareceu. Dá um ls-a. Ele apareceu aqui, ó, tá vendo? Então é um arquivo oculto que por padrão não mostra, né, no seu Linux. Então é necessário que você use aí esse tipo de comandinho, tudo bem? Agora, gente, para a gente poder criar um tipo de arquivos de links, né, o que é bastante interessante. Arquivos links são arquivos que contêm uma cópia de um outro diretório, mas você não está trabalhando necessariamente naquele diretório, e sim no links, né? Então, por exemplo, vamos criar aqui um diretório com Linux. Vamos criar aqui um diretório do tipo teste, mkdir teste. Dá um ls aqui, diretório teste está aqui. Vamos dar um cp, um comando cp que é de copiar em nosso Linux, /etc. Vamos copiar todos os arquivos somente que contêm as palavras a e e para o nosso diretório teste. Você dá aqui um ls, vamos dar aqui um ls/teste, para a gente poder ver aqui. Opa! Aqui estão todos os nossos arquivos copiados, que estão lá no diretório /etc. O mesmo tipo de conteúdo, tá? Então vamos criar um link. Para você criar um link, o comando é o ln, tudo bem? ln, tracinho, help, para você ver as diferenças, né, os seus opcionais de você criar um link, né? Você pode criar um link tanto no diretório atual ou no diretório diferente, né? Então você usa o comando "-t" para você especificar um diretório onde serão criados os seus links. Então vamos dar aqui um ln-s teste link. Teremos dois tipos de diretórios. Pode ver, a cor deles são diferentes, né? O link é um rosa, um azul mais claro, né? E o azul mais escuro é um diretório propriamente dito. Se você dá um cd link, dá um ls, você vai ver todos os tipos de arquivos, os mesmos arquivos do diretório teste, tudo bem? Porque é apenas um link para vocês visualizarem. Se você voltar, dá um cd espaço 2 pontos e dá um rm no diretório link, não vai poder, não vai poder, né, conseguir remover. Então, dá um "-rf para você poder ver se foi removido o arquivo. Todos os arquivos foram removidos do diretório link, tudo bem? Aí sim você pode remover o arquivo link. Dá um rmdir, rm para apagar corretamente. Então, o teste aqui. Agora, se você dá um ls-l, pode ver que não tem mais nenhum tipo de arquivo mesmo, tá bom? Tudo bem, gente? E para você poder recriar, muito simples. Dá um ln-s teste link e para você apagar, rm-rf link. Dá um ls aí, ls teste barra, não tem nada. Tudo bem, gente? Agora, para a gente poder finalizar aqui a nossa aula, vamos trabalhar com arquivos compactados, tá? Aqui no Linux, usamos muito o comando tar. Tudo bem, gente? Tar é o nosso comando aqui, que trabalhamos muito no Linux, para a gente poder compactar arquivos no Linux em geral, tá? Não é somente no Red Hat ou no CentOS. E é muito simples, tá? Para você compactar. Por exemplo, vamos compactar o nosso diretório /home. tar -cf f, que seria as opções de compactação, para a gente poder fazer aqui o /home. Vamos entrar no diretório /root, que é melhor. Vamos entrar aqui no diretório /root e dar o comando tar -cvf /root /homes.tar /home. Dá um ls,
olha aqui, ó, o arquivinho home.tar foi criado com sucesso, ou seja, é um arquivo compactado, tudo bem? Para você ver o conteúdo dele, ou então para você adicionar mais arquivos, por exemplo, muito simples. Só você dar o comando tar-rvf /root/homes/tar e o nome do seu arquivo que você queira, ou arquivo, ou diretório que você queira aí compactar junto ao arquivo já compactado, tudo bem? Então você dá aí o nome do conteúdo. E para você poder visualizar o conteúdo, muito simples, dá o comando tar-tvf e o arquivo tar criado aqui com sucesso. Olha aqui, ó, o diretório etc/routes e todos os conteúdos, né, ou arquivos lá do diretório /home. Tudo bem? Então tá aqui, bem simples de você fazer. Agora, para você extrair, aí é o menos X, né? Menos XVF para você poder extrair o conteúdo e visualizar, né? O que foi extraído, obviamente. Dá um ls aqui, ó. Os dois diretórios extraídos desse arquivo.tar, mas ele permanece, né? Ele não vai existir. Caso você queira extrair em um outro diretório, né? Como eu disse anteriormente, você pode usar o comando "-c", C de change directory, e o nome do diretório que você quer, por exemplo, /tmp. Aí você vai entrar lá no diretório /tmp, dá um cd /tmp e um ls. Aqui, ó, os dois arquivos descompactados, né, dentro daquele lugar. Agora, gente, podemos unir a compactação com a compreensão, né, para ficar ainda mais, digamos assim, para você poder diminuir, né, o seu volume. Usamos o comando gzip no Linux, tudo bem? Gzip é um tipo de comando aí muito comum. Pode dar o gzip-h para você ver aí os tipos de opcionais, né, para você utilizar. E muito simples, pode dar o comando gzip, o nome do arquivo, homes.tar, e dar um ls. Prontinho, temos, né, um arquivo devidamente compactado, homes/tar.gz. Tudo bem? Então, gente, é isso daí, tá? É o básico aí para vocês aprenderem sobre arquivos, remoções, criação de links, compactação, compreensão, arquivos também para vocês editarem, arquivos ocultos, diretórios. Tudo isso foi aprendido aqui nessa aula, tudo bem? Vou deixar aí para vocês um link com um conteúdo aí bastante bacana desse tipo de aula, né, ou desse tipo de aula e desse tipo de conteúdo revista em nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, perguntas, somente no fórum do curso.